Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Rafael Buco. Está começando aqui mais um episódio da nossa entrevista semanal no TV Síntese. Dessa vez a gente está com o Rafael Mainking Guimarães, presidente da Hughes do Brasil. Oi, Rafael, tudo bom? Tudo bom? Rafael, meu xará, como vai? Vai ser uma conversa de Rafaéis aqui nessa. Rafael, Oi. exatamente. Ô, Rafael, eu queria te chamar aqui, já faz tempo, para a gente conversar a respeito do mercado de satélites brasileiro, Uhum, como ele está evoluindo. E talvez um pouco de global também, né? Afinal, a Hughes é uma empresa global, você é responsável pela Hughes do Brasil, mas vocês uhum, também têm várias questões globais que acabam sendo trazidas para o Brasil. Então vamos começar uhum. do começo. Eu queria saber como é que está o mercado brasileiro de satélites. Ele está aquecido? Ele está aquecido em qual direção? Ou ele já foi melhor? Qual é a sua percepção a respeito desse cenário? O mercado no Brasil, né, para satélite como um todo, está bem aquecido, Rafael. O advento dessas constelações LEO, né, de baixa órbita, isso de fato é que deu impulso, né? Basta olhar os números na Anatel que são públicos, né, de terminais da rede da Starlink, né? É um crescimento muito grande, né? Então, de fato, nesse sentido, o mercado está extremamente aquecido. Na parte de satélite tradicional, graças a Deus também está bem, né? Não é o crescimento no nível do que a gente vê da constelação Léo, mas de fato é um crescimento saudável. Então, como um todo, o segmento de satélite está extremamente saudável aqui no Brasil. E é interessante que há 5, 7 anos atrás a gente escutava, e era uma preocupação para a gente aqui da Hughes, né? Que, pô, esse negócio de satélite vai morrer, né? Vocês Vai. chegaram a escutar isso? Não, com certeza, a gente escutava isso, né? E aí, de fato, virou um segmento, uma indústria extremamente sexy agora, né? Se fala de constelações, né? Se fala de novas tecnologias de satélite gel de tamanho pequeno, customizados para atender determinada região, né? Se fala também do redes NTN, né? Que são redes celulares que seguem os padrões de rede celular do 3GPP, mas que tem um pedaço do tráfego correndo no céu, né? Então, NTN de Non-Terrestrial Networks. Então, é um negócio que está se falando muito, né? Tem um anúncio recente da EchoStar, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas tudo isso para falar, Rafael, que de fato ele se tornou sexy, o setor de satélite se tornou sexy, né? Então, isso é bacana. Estar nesse setor é interessante. Mas o Brasil, ele não produz satélite. Ele Não, só consome. Mesmo assim, ele é um. a gente ainda também a gente está bem enquadrado, né, nesse mercado, entende? De fato, você colocou num ponto importante, né? O Brasil ele não produz tecnologia relacionada a satélite, ele é um grande usuário, né, de serviços de satélite, tá? E que tem o seu benefício também. O satélite permite atender regiões que uma tecnologia terrestre tem dificuldade ou fica muito caro para atender. Então, nesse aspecto, tem o benefício, né? Do uso do satélite. Mas a tecnologia, de fato, a gente não tem, não é um destaque do Brasil produzir tecnologia, né, satelital. Me fala um pouquinho da Hughes para eu entender como é que a Hughes está se posicionando hoje nesse mercado de satélite brasileiro. Hoje, como é que vocês definem esse mercado? Assim, qual que Uhum. é o perímetro? Você falou que está sexy. O que está mais sexy? Qual que é o serviço? Qual que é a oferta? Qual que é o produto que vocês estão procurando vender mais, que é mais estratégico, na opinião de vocês? Uhum. E se tem alguma inovação que vocês pensam em trazer? Você falou, por exemplo, satélite baixa órbita em LEO, ou satélite geoestacionário que é menor e foca tem os feixes direcionados bem específicos. Isso vai Uhum. ser no Brasil também? Enfim, conta para a gente as propostas de mercado que a Hughes tem preparadas para o mercado brasileiro. Tá bom, então vamos lá. Com relação a satélite, primeiro vamos fazer uma distinção de satélite, serviços baseados em satélites geoestacionários, o GEO e o LEO, né? Dentro do GEO, que é o tradicional da Rios do Brasil, é, duas coisas a destacar. Primeiro, as bandas, né, Rafael? A gente trabalha aqui no Brasil com a banda KA, banda KU e banda C, né? Basicamente, o que define cada uma e diferencia cada uma delas é o comprimento de onda, né? Então, quando a gente fala de uma banda C, você tem uma faixa
com a frequência menor, né? Porém, super resistente à chuva, a intempéries, né? Então, de fato, você mantém um link que, para aplicações de missão crítica, ele é fundamental. Ele não cai com chuva, mas a banda é mais estreita, né? E no outro extremo, você tem a banda Ka, que é onde a gente tem grande quantidade de faixa, né? E você consegue transmitir uma grande quantidade de informação para terminais menores, tá? Então, a gente tem aqui, voltando para a sua pergunta, olhando os serviços baseados em gel, a Rios fornece esses 3 serviços usando essas 3 tecnologias, mas o mais importante é o que a gente faz com isso, né? Então, em banda Ka, a gente oferece um serviço de banda larga para a área rural, que é o HughesNet, tá? A gente tem hoje 150, mais ou menos 150 ou 160 mil, não lembro o último número, assinantes na zona rural, usando essas antenas parabólicas pequenas, e é basicamente um serviço de banda larga, tá? Banda C e banda KU a gente usa no mercado de enterprise, no mercado corporativo. Então, por exemplo, tem clientes nossos que usam comunicação por satélite para fazer conexão de caixa eletrônico. Muitas vezes, quando a gente está num posto de gasolina numa estrada, você para acessar um caixa eletrônico, aquela transação ali vai por satélite, tá? Tem muito uso do satélite em banda KU e banda C no setor elétrico, tá? Automação de subestação, medição de clientes elétricos, grandes clientes de grande porte, de médio porte. Então, essa medição é feita por satélite muitas vezes. Então, tem uma série de aplicações. E uma coisa que eu queria mencionar, Rafael, que é um negócio recente para a gente, é um serviço que a gente lançou chamado IoT Sat, tá? A gente usa um satélite geoestacionário em banda KU e o terminal de satélite de fato, uma caixinha pequena assim, né? Deve ter 25 centímetros por 15, 3 centímetros de altura, não pesa 2 quilos. É uma caixinha que primeiro, ela não precisa ser apontada, você coloca em algum lugar que tenha visão do céu, ela acha o satélite sozinho e é voltada para aplicações de IoT, de baixo tráfego, tá? Então é um negócio muito específico. A gente já tem uma aplicação super bacana que daqui a pouco eu vou falar para você no setor de agro, tá? Então isso aqui é no GEO, tá? No LEO, que é uma tecnologia totalmente distinta, né? Os satélites estão mais baixos, é uma constelação rodando ao redor da Terra. A Rios foi um dos investidores originais na OneWeb. A OneWeb é uma das constelações que existem, né? A Rios, ela foi uma investidora original da OneWeb, uma das empresas que colocaram dinheiro inicial para a OneWeb começar. A gente fornece a tecnologia da OneWeb, então os gateways e os terminais remotos da OneWeb têm tecnologia da Hughes. E a terceira perna de relacionamento com a OneWeb é que a gente é um grande distribuidor dos serviços. Então, na Índia, em todas as Américas, a gente tem um contrato de distribuição de serviços da OneWeb, tá? Que é uma constelação com características distintas da Starlink, né? Que a gente usa para oferecer agora serviços para o mercado enterprise, tá? Missão crítica, tá? No LEO, a gente tem, os satélites não são nossos, então a gente tem uma postura de usar serviços de outras empresas. Nós somos um integrador, um prestador de serviço, a gente hoje usa o OneWeb, e a gente pode vir a usar outros serviços, outras constelações para prestar serviço LEO também, tá? Não tem nenhum empecilho com relação a isso, tá? Mas eu não entendi. A OneWeb, ela é parte do grupo. Quando você Não, fala a OneWeb, segurança, não não, é a mais? OneWeb hoje ela é uma empresa, ela foi comprada pela Eutelsat, né? Então Ah, a saiu do Eutelsat europeia, né, comprou a OneWeb, mas a Rios tem essa relação umbilical, a gente gosta de falar, com a OneWeb. Foi um dos investidores iniciais, primeiro grupo de investidores da OneWeb, a Rios estava lá, né? A gente fornece a tecnologia de terra para a OneWeb e a gente é um distribuidor do serviço. Então tem esses três pilares aí do nosso relacionamento com a OneWeb. Entendi, eu não lembrava que tinha vendido Sim, a fração de vocês, então. E aí exato. vocês usam, mas por enquanto você falou, vocês estão abertos a usar outros operadoras de satélite LEO, como se fosse satélite de rede neutra, Uhum. satélite neutro, Isso, exatamente, né? Mas tem mais alguém visto ou por enquanto vocês só têm o contrato mesmo com a OneWeb? Não, por Isso enquanto no o Brasil. contrato é com a OneWeb, estamos discutindo outras possibilidades, Rafael, mas por enquanto, de fato, o que existe e o que eu posso falar é a OneWeb. Quantos clientes a vocês revenderam para a OneWeb aqui no Brasil? Você sabe dizer? O satélite LEO
da OneWeb que A vocês... OneWeb, ela começou há pouco tempo no Brasil, né? Eu acho que não tem nem o ano que de fato o serviço foi lançado. A gente está começando a implementar as primeiras redes aqui no Brasil, né? Então tem serviços para o mercado de energia elétrica, tem serviços na área de óleo e gás, né? Em plataforma de petróleo, né? Serviços pessoal que trabalha com produção de energia solar e eólica também. E serviços para o governo. Então, tem feito alguns projetos com o governo. É informação pública, Rafael, que a gente tem uma parceria com a Telebrás. A gente teve a felicidade aí de ser uma das empresas que a Telebrás contratou para usar como complemento do SGDC, tá? E a gente está oferecendo o serviço da OneWeb para a Telebrás para que ela atenda o cliente final dela, que eu não posso falar aqui qual que é, tá? Mas é uma relação com a Telebrás. Mas não são as escolas, que a Telebrás foi contratada para conectar escolas. Não, não, aí é um outro, a escola não, mas de fato a gente está atendendo um cliente público, né, através da Telebrás. O cliente é da Telebrás e para complementar a solução para esse cliente, a Telebrás está usando o serviço do OneWeb fornecido pela Hughes. Uhum, tá bom. Eu queria entender mais da parte do agro que você mencionou. A gente, inclusive, teve um evento recentemente chamado AgroTIC, em que a gente discutiu algumas dessas tecnologias, mas eu não entendi. A anteninha que vocês colocam é uma anteninha assim, do tamanho de 2 palmos, e elas conectam com a rede da OneWeb. Ela é da OneWeb ou é com o celular estacionário? Não. Ela não tem nada a ver com a OneWeb. É um serviço que a gente usa uma parceria de uma empresa israelense, tá? E com base na tecnologia deles, a gente montou o serviço. O satélite é nosso, a tecnologia de terra é dessa empresa e a prestação de serviço é da Hughes, tá? E aí, onde que isso é interessante no agro, Rafael? O satélite é geoestacionário, então. Geoestacionário. É de Geoestacionário banda C, em então? banda KU. Banda KU, tá. Em banda KU, exatamente. E o primeiro caso de uso que virou uma realidade para a gente no agro, né? É a automação de pivôs de irrigação, né? Então, pivôs são aquelas máquinas enormes, né? É um pivô porque ele um braço mecânico, sei lá, 300, 400 metros, e ele fica rodando. Então, quem está viajando de avião vê aquelas bolas, né? Aqueles círculos. Isso é comum ver no Brasil. Aquela figura lá do círculo é feito por um pivô. O pivô, ela fica rodando, né? E irrigando ali aquela região, né? Aquela área coberta pelo braço do pivô, né? O que acontece? Os fabricantes de pivô, todos eles têm um sistema de automação. Qual é a vantagem do sistema de automação? É o produtor rural da sua casa apertar um botão no aplicativo e comandar o pivô. Olha, liga, desliga, receber um alarme, olha, alguma coisa aconteceu, vem dar uma olhada aqui. Quando a automação não está funcionando, Rafael, o cara tem que mandar um funcionário lá, vai de moto, vai caminhando, vai no pivô, aperta o botão do sistema de... É uma máquina, né? Você tem que controlar, né? Então, olha que coisa mais doida, né? E o que acontece? Infelizmente, no Brasil, na região rural, a cobertura de celular, que é o serviço que normalmente esses pivôs querem utilizar, não está disponível, né? Na extensão que precisa estar disponível. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse terminalzinho satélite pequeno do serviço IoTsat e integrou com a automação do pivô, tá? Então, agora, um produtor rural ou uma empresa de pivô, ela consegue vender o pivô, ela não precisa nem perguntar se tem conectividade na fazenda. Não pergunta mais. Você coloca o pivô e o pivô está conectado automaticamente, tá? E aí possibilita aquilo que eu te falei. Então o cara pode programar que horas o pivô vai funcionar, como é que ele vai funcionar, para, desliga. Então é uma comodidade tremenda. Comodidade essa que ela só é disponível se houver conectividade, tá? Então a gente resolveu esse problema da conectividade agora. Então a parceria, na verdade, é com quem fabrica o pivô. Ou não? Você Exatamente. consegue colocar avulso, sem... A gente integrou com uma empresa que ela é especializada em automatizar o pivô, tá? A gente bota uma, tá? Então E é um já tem negócio bem... no Brasil ou vocês ainda estão lançando aqui no Brasil? Não, na verdade, essa é uma característica interessante da Hughes como empresa, Rafael. Esse serviço foi criado, desenvolvido, concebido no Brasil e a gente está levando para fora do Brasil. Concebido onde? Por quem? Dá mais detalhes. Aqui pelos nossos, o engenheiro aqui da empresa, né? Então, o grupo nós temos um grupo aqui na área de enterprise, a engenharia de produtos, né? O pessoal de produtos, cuja missão
é justamente achar um problema que possa ser resolvido com tecnologia e desenvolver o serviço para isso. E a gente envolve para isso a empresa toda, né? Então, foi um negócio concebido no Brasil, né? Não é criação de tecnologia, não se criou um circuito integrado, nada disso, mas é um trabalho de integração de sistema, botar um serviço de pé, Rafael, né? Isso é bem Entendi. interessante. Encontrou a aplicação que faz sentido. Casa perfeitamente. Exato, É isso que você está falando. exatamente, exatamente. Ainda com esse serviço IoT Sat, que usa esse terminal pequeno que eu te falei, a gente tem um grande projeto na Amazônia com outro cliente nosso, que ele faz eletrificação rural. Então, na Amazônia, é muito comum, você vai naqueles povoados lá, ribeirinhos, o meio de eletrificação é um gerador a diesel, né? Então, o governo está investindo muito agora em subsidiar instalação de painel solar, né, inversor, bateria. Então tem um monte de comunidade com esse sistema. Só que esse sistema precisa ser monitorado também. Checar o status da bateria, se está produzindo energia, quanto está produzindo, né? E para isso a gente está usando também esse dispositivo. Tá? São dois casos interessantes com o mesmo tipo de serviço, né? Então, mas por enquanto são esses. São dois casos que estão usando esse dispositivo no Brasil. Isso, a gente começou em julho do ano passado, então tá fazendo um ano, né? E a gente tem dois casos de sucesso para esse tipo de aplicação. E no caso do agro, é algo que vocês recomendam para grandes produtores, para grandes grupos produtores. É nosso bate-papo inicial, né? O que a gente tem visto, a gente não quer se arvorar de ser especialista em agro, a gente está numa fase de aprendizado. Nessa questão de pivô, Rafael, o que a gente percebeu é que tem propriedades que tem um pivô, tem propriedades com 6 pivôs e tem propriedades com um monte de pivô, tá? Então, a gente está se aplicando a todos esses casos de uso. A questão fundamental é, o pivô está instalado em algum local na propriedade que não tem conectividade, ele não pode ser automatizado, então a gente tem a solução para isso, tá? Tá. E funciona como backup também, ou vocês não recomendam como backup? Vocês recomendam como Não, ele principal? não, ele é principal, tá? Tá lá como principal. Entendi. Tá bom. E tem um avanço assim das redes nos campos, das redes móveis, nos campos, mas ainda tem uma área de sombra muito grande que ainda depende do satélite. Vocês têm alguma projeção, alguma preocupação, não sei, de que isso pode concorrer com o mercado de vocês nessas áreas remotas, o avançar das redes 4G para cobrir áreas rurais? Pensando nisso, Rafael, a gente vem trabalhando também com o Hughes em redes privativas, né? 4G e 5G, tá? Então, no agro, por exemplo, uma oferta que a gente está agora, que está em fase de proposta, né, é justamente montar redes privativas, wireless, em grandes propriedades, tá? Ou seja, é como se a gente mesmo quisesse canibalizar o nosso mercado de satélite. Então, a gente está colocando algo, né, que, de fato, ao funcionar e cobrir aquela área grande lá, eu deixo de ter necessidade de colocar satélite. Mas faz parte da dinâmica do negócio. Aí você pode perguntar, mas o que a Rios tem a ver com o celular, né? Eu não sei se as pessoas percebem, mas a Rios hoje ela é parte da EcoStar, né? A EcoStar, nos Estados Unidos, o principal negócio da EcoStar é a Boost Mobile, que é o quarto operador de celular dos Estados Unidos. Então, hoje, a minha empresa, a maior parte da receita da EcoStar vem de serviço celular, né? Então, aproveitando esse know-how, a gente está trazendo, né, conhecimento, trazendo relacionamento com fornecedores para desenvolver soluções de redes privativas celulares aqui no Brasil, tá? Mas necessariamente essa rede privativa vai ter como backhaul, como backbone o satélite. Não, não Não? necessariamente. Não necessariamente. Se tiver uma fibra lá, tiver um provedor local que possa servir de backhaul, a gente vai usar. Então, a gente está tendo. Nós estamos passando, Rafael, aqui como Rios, por uma mudança grande nos últimos 4 anos, né? A gente era muito vinculado e especializado em satélite, tá? E seguindo, inclusive, a deixa da matriz, a gente começou a trabalhar com outros tipos de tecnologias. Então, por exemplo, no varejo, a gente tem feito um monte de projeto com conexão banda larga, SD-WAN, para conectar lojas, etc. Não tem nada a ver com satélite. Redes privativas, os 2 projetos que a gente tem hoje no Brasil, porque é algo que a gente começou há pouco tempo atrás, não tem nada a ver com satélite, tá? Então, de fato, a ideia é se posicionar como um integrador de solução e provedor de serviço.
tá? Isso é um know-how que a Rios tem muito forte, né? É uma coisa que destaca a gente no mercado, capacidade de integração de sistemas, gestão de projeto e o service delivery, né? Entregar um serviço em cima de algo que a gente construiu. Então, a gente está usando essas capacidades aqui para fazer outras coisas. Mas onde vem o principal receita de vocês hoje? É do governo? É Não, desse contrato com a Telebrás? É do residencial? É do satélite para áreas remotas? Das redes privativas? O que está gerando mais louros para vocês hoje em dia? então, hoje, em termos de receita, eu diria que metade vem do que a gente chama do B2C, que é o mercado de varejo, banda larga por satélite para área rural, metade vem do Enterprise, tá? O Enterprise tem crescido muito, a gente tem crescido aí a um ritmo de 20% ao ano, 3 anos seguidos, né? Essa área que vende para grandes empresas, né? Então, e aí tem uns segmentos que são mais fortes para a gente, segmento de distribuidoras de energia elétrica, né? É a parte de varejo, operadoras, outras operadoras de telecomunicações, a gente vende bastante também. Então, é bem diversificado essa área aqui do B2B, né, da Hughes. Uhum. E, Rafael, meio que não dá para a gente tocar no assunto né, que é o assunto Starlink. Você até já mencionou um pouco a Starlink. A Starlink, Uhum. pelo que eu entendi, então pode vir até ser, inclusive, um parceiro de vocês. Vocês não têm preconceito em buscar parcerias com uma empresa que está fazendo tanto barulho quanto eles, imagino eu, né? Não, de maneira nenhuma, Rafael. A gente está aberto, né? A gente tem interesse. Quando a gente se posiciona como um integrador de sistemas, né? Quanto mais soluções você tem na sua caixinha de ferramenta, melhor. Então, de fato, ter, além da OneWeb, ter outras opções, estamos em discussão. Não tem nenhum tipo de preconceito de a nossa matriz fala não se mexe. Não, não tem nada disso aqui, tá? Mas a Hughes, a EchoStar, globalmente vai lançar sua rede de satélites de baixa órbita, ou vocês não querem mexer com isso? Vão ficar só com o geoestacionário? Não, a gente vai. Na semana passada, inclusive, a empresa fez um anúncio grande, Rafael. A empresa acabou de assinar um contrato com a MDA Space, né, que é uma empresa que fabrica satélites, né? É um contrato, é 1 bilhão e 800 milhões de dólares inicialmente, fabricar 100 satélites. É a primeira fase da nossa constelação para fazer serviços direct to device e IoT via satélite, tá? Tá. Eu falei no início, né, do NTN, né? Então a ideia é a primeira rede padrão 5G no espaço, tá? É isso que a gente vai. Acabou de assinar o contrato. É público, tá? Depois eu posso te mandar o Mas link. é padrão 5G mesmo, quer dizer, não, né? A latência, por exemplo, já vai ser diferente. Se o NTN não consegue É, entregar a mesma latência. não, de maneira nenhuma. É exatamente isso. O padrão 3G, o órgão, né? A entidade que define os padrões de redes celulares, né? Tem o 3GPP. Ele está começando a soltar as definições dos padrões do que ele chama de rede NTN, né? Que é a non-terrestrial, redes não terrestres, né? Por que não terrestre? Quando você está falando no seu celular aqui, o meu celular está aqui, ó. Se eu pegar para ligar, eu vou falar com uma Herb que está aqui na linha, tá? É terrestre, né? A ideia é que com esse mesmo celular eu fale com o satélite. E de forma transparente, o usuário não fica sabendo, Rafael, se ele está no satélite ou está na rede terrestre, tá? É óbvio, né? Ele vai sentir uma latência um pouco maior, mas a latência aqui, estamos falando da ordem de 50 a 100 milissegundos, dependendo da altura da constelação. Mas o conceito é terminais padronizados possam falar com essa constelação, né, de uma maneira transparente, né? Então isso é bem interessante. Outra coisa, né, que é a visão da EchoStar desde o início, usando uma faixa de frequência que é a banda S, né, que esse órgão que padroniza o 3GPP definiu como específico para fazer esse tipo de aplicação. Então, a Rios tem banda S nos Estados Unidos, pediu banda S aqui no Brasil, na América Latina, na Europa, né? Então, a ideia é que a gente use uma banda que foi definida para se fazer isso, tá? E harmonizada no mundo todo, o que é um negócio, ou seja, a mesma banda você usa aqui, usa no Chile, usa aqui nos Estados Unidos. Então, é um negócio, bem interessante. Vamos ver, é Quando uma que entra na constelação, operação? é 2028, tá? 2028 entra na operação no Brasil também, ou começa pelos Estados Unidos. Não, aí é no mundo todo, né? Essas constelações têm essa característica, né? Que na hora que ela começa, pelo fato de ser uma constelação, é no mundo todo, né? E já está negociando com as operadoras, porque o que eu entendo dessa constelação e desse serviço NTN é que
necessariamente tem que ter um contrato com a operadora e a operadora vai oferecer isso como, não sei como é que eles vão chamar no futuro, mas é assim, celular da Vivo com conectividade constante ou permanente, ou, sabe, que nunca sai do ar. Essa é um Isso. diferencial que eles vão fazer. A Hughes Você em si tem. não vai comercializar para o consumidor final um plano de celular. Não, não, você tem toda a razão, Rafael. O canal de vendas, entre aspas, né, são operadoras, né? Então, a operadora, olha, pague aí X reais por mês a mais e você tem um serviço que é o quê? Você não tem agora a zona de sombra, literalmente, né? Então, eu tenho, nós estamos aqui em São Paulo, né? Eu tenho chácara aqui em São Roque, que é a 50 quilômetros. Cara, eu não tenho celular lá. E não estou falando da Amazônia, o pessoal tem essa visão, né? Não, é aqui, é a 50 quilômetros de São Roque, não pega celular na minha chácara, né? Então, na estrada que eu chego na chácara, não tem celular. Então, isso é um exemplo de mercados que podem vir a ser atendidos por esse tipo de serviço, né? Então, esse é um. E aí você tem toda a razão. A ideia é fazer acordo com as operadoras para que você, digamos que você use operadora X. A operadora X, ó, por X reais a mais, você vai ter o serviço agora que você pode navegar, mandar mensagem, ter o WhatsApp em qualquer lugar que você tiver, tá? E essas conversas já começaram? É isso que eu quero entender. Ou ainda é muito Isso, prematuro? eu acho que é prematuro, tá? Primeiro a gente vai colocar esse negócio, ter um pouco mais de firmeza de datas, né? Porque, basicamente, você tem a constelação, você tem os contratos com os lançadores, né? E tem a montagem da rede interna, em terra, né? A parte terrestre, né? Então, em algum momento, entre agora e 2028, essas conversas de parceria vão começar, tá? Mas não é agora. Já lançou algum satélite desses para finalidade, fins de teste? Pra... Sim, tem uma. Isso é outra coisa pública, né? A Rios lançou, são 3 ou 4 a EcoStar, né? São 3 ou 4 satélites, justamente para testar conceito, né? Identificar casos de uso e testar conceitos. Então, esse negócio tá rodando aí, esses satélites. Rafael, tem uma outra questão que eu queria falar com você, que é mais regulatória, né? Recentemente, na Uhum, última semana, a Anatel aprovou aí um texto de regulamento colocando aí o satélite, a conectividade por satélite, como algo uma infraestrutura crítica. É uma infraestrutura crítica e que por isso daí precisa ser cuidado, ter toda a atenção do mundo e responder a certos critérios mínimos ali de estabilidade de permanência, enfim, de backup, esse tipo de coisa. Não sei uhum. se você chegou a dar uma olhada, o que você acha disso? Porque eu acho que o satélite é tão pulverizado, e aí eu fico sem entender muito como que seria medida a criticidade da infraestrutura de satélite, sabe? É só o que vai ser backhaul, entende? Ou é só os gateways? Vocês têm uma ideia ou uma proposta nesse sentido? Pô, Rafael, eu vou pedir desculpa porque você me pegou desprevenido. Eu não tenho detalhe disso, tá? Podemos marcar uma outra conversa para eu estudar um pouco para te responder com propriedade. Agora eu não sei do que você tá, não estou acompanhando isso de perto. Tá bom. E aí eu queria saber se você quer opinar a respeito do sistema regulatório brasileiro de satélites. Quer dizer, a gente tem Uhum, a Anatel, ela tem aquela defesa da sustentabilidade espacial, né? Tem uma uhum. preocupação de que seja lançado muitos satélites e tal, de que o Brasil não fique para trás. Aí eu queria entender como você está falando e faz parte de um grupo que vai ter o satélite, se tem alguma preocupação no sentido de como a regulação pode incentivar a inovação ou Uhum. pode, de repente, viabilizar ou ficar, enfim, encarecer, tornar mais demorado, digamos assim, o acesso a novas tecnologias no Brasil. Tem alguma percepção nesse sentido? Tenho, inclusive, tendo o ponto de vista da Rios Ecostar, né, que é uma empresa que opera no mundo todo, Rafael, uma coisa que eu posso falar, a gente, como brasileiro, tem muita sorte de ter um arcabouço regulatório para satélite como a gente tem hoje, porque é muito fácil, é muito simples entrar no mercado, tá? As exigências, né, são sensatas, né, e poucas, né? O custo, tá? A gente tinha um problema grande com o pagamento do licenciamento do satélite, isso a Anatel endereçou há muito tempo atrás, o artefato mesmo, que está lá em cima, né? Então, nesse aspecto, para te dar um exemplo, né? Um país, né, que é uma economia enorme, a Índia, né? Eu vejo lá o meu par, que é o presidente da Rio da Índia, sofrendo porque
não consegue andar, Rafael. É tudo muito fechado. Ainda tem aquelas neuras, né, do Paquistão, de segurança, fronteira com China. Mas o resultado disso é que é muito difícil começar alguma coisa nova. Eles não começaram ainda com a OneWeb. A Starlink não começou, está começando a tentar alguma coisa. Então, para você ter uma ideia, né? A gente está com a OneWeb aqui há 2 anos, com o serviço sendo prestado a partir do ano passado. A Starlink já tem aí 2 anos também. Foi uma certa facilidade começar uma coisa nova, e a Índia, que é uma economia hoje maior que a brasileira, não consegue, né? Então, nesse aspecto, voltando ao meu ponto inicial, a gente tem sorte de estar no Brasil nesse aspecto, tá? De uma regulação inteligente, uma regulação pró-negócio, né? Que facilita a entrada de novas empresas no Brasil, né? A única ressalva que eu faço com relação à regulação brasileira é o pagamento de Fistel para as estações remotas, tá? Isso aí é algo que, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido. Era muito pior há uns 4, 5 anos atrás. Para você ter uma ideia, 4 anos atrás, Rafael, uma estação Vsat, ou mesmo esse terminalzinho que eu te falei, que pesa 2 quilos, a gente, para ativar o sistema, pagava R$ 220. E anualmente pagava R$ 100, né? A gente conseguiu, com o apoio do Congresso Nacional, um projeto de lei que baixou isso. Hoje, o satélite paga a mesma coisa que um celular paga, tá? Que dá Inclusive, esse projeto de R$ 30, então. lei, ele vence agora em dezembro, né? Então, tem um outro esforço aí das entidades que nos ajudam, né? Ajudam a indústria de satélite, o Sindichat, a Abrasat, até o Comp está envolvida nisso, para tentar fazer com que esse... Eu não chamo nem um benefício, na verdade, para mim, era esse PL que está vigente hoje, para mim é errado chamar de benefício, tá? Na verdade, ele corrige uma distorção, um negócio burro, né, que existe, né? E aí eu espero que a gente consiga prorrogar isso, né, que ele não morra de fato em dezembro, porque isso, morrendo em dezembro, isso é um desastre para todo o ecossistema de satélite do Brasil. E pode acontecer, eu não sei, mas pode surgir um mercado cinza que não existe hoje em dia, né? Que é o mercado do contrabando de antenas, já que o Pode, serviço pode, satelital pode pode acontecer funcionar. algo, né, que as empresas simplesmente, não é o caso da Hughes, né, mas a gente sabe de empresa que não licencia, Né? né, presta serviço de forma escondida, né? Aí essas empresas vão crescer, né? Vão ganhar o mercado, porque elas vão ter a concorrência desleal que acaba entrando no radar, né? Fazendo o mercado É. sofrer em cima dessa. Então, eu quero crer que isso vai dar resultados, né? O trabalho está sendo feito, né? O Congresso tem sido sensível, né? Porque, na verdade, quem paga o preço não é a empresa, né, Rafael? Ah, a Rios vai pagar? Não, a Rios não vai pagar nada. A Rios vai passar isso para o consumidor, né? É tão simples quanto isso, essa é a verdade. Tanto é que quando era 200 e baixou para 30 e pouco, 28, a Rios reduziu o preço de todo mundo no Brasil, Na mesma proporção, no mesmo valor. na mesma proporção, exatamente. Então, isso é público, a gente eu dei entrevista na época, né, falando, estamos baixando o preço aqui, porque o imposto, isso é imposto, né, quem paga isso, infelizmente, não é a empresa, né, tem essa visão, a empresa vai pagar, não, isso aqui a população paga, né, E então... Rafael, essa anteninha que você falou, que funciona Uhum. com IoT nos pivôs do agro, ela também Uhum. não pode se tornar uma solução de banda larga para quem residencial? Ou ela é muito pequena, ela não consegue transmitir uma. Não, esse cliente específico ele foi concebido para IoT, né? Para ter um consumo de energia muito baixo, né? Para ter possibilidade de mobilidade, você pode colocar em cima de um carro, né? Ele andando, ele conversa, mas ele não se presta para fazer banda larga, Rafael. Tá. E aí, pensando no NTN de novo, o NTN no futuro, conforme ele for se desenvolvendo, ele pode vir a ser a banda larga de quem está numa área remota? Ele pode ser a conexão à internet de quem está com o celular na área remota, mas ele não vai ser, no meu ponto de vista, uma solução como a OneWeb, como a Starlink, como a Kuiper que vem aí, a banda larga fixa de altíssima velocidade, tá? Tá. Ele vai ser, olha, eu estou numa fazenda, vou para o meio da fazenda, eu vou ter condições de fazer uma ligação de voz, mandar um WhatsApp, navegar alguma coisa básica, tá? Mas colocar aquilo como solução de banda larga fixa na minha casa, na fazenda, não é esse o propósito, Rafael. Não vai dar para rotear o meu celular e daí ter uma conexão É isso, legal. Isso não, não vai acontecer. não. Tá, e aí a Mas- última coisa que você falou, e eu tô com a pulga atrás da orelha aqui para entender, é o geoestacionário,
Vocês ainda vão lançar mais satélites geoestacionários? Isso são só esses que você falou com feixe direcional? Eu queria entender esses planos. O geoestacionário está morrendo, vai desaparecer, não vai? Não, a gente não tem plano de lançar novos satélites nossos, né, geoestacionários. A EcoStar, uma outra divisão da empresa, é a Dish, né, que é TV por assinatura. Eles acabaram de anunciar que vão lançar um outro satélite, mas para o negócio deles, tá? Para dados, Rafael, a gente não está pensando em lançar satélite novo. Tanto é que esse satélite que a gente tem hoje ainda tem 8 anos de vida útil. Então tem um tempo aí para correr, tá? E ele cobre o Brasil inteiro, esse satélite que está aqui hoje? Cobre banda C e banda KA o Brasil inteiro. Os de banda KA, eles estão mais na costa do Brasil. Tá bom. Rafael, é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo por vir aqui explicar. É impressionante, eu acho realmente fabuloso o mercado de satélites, como ele é inovador, e como ele atende soluções. Poxa, tem um negócio lá no espaço que atende um pivô agrícola aqui no Brasil com uma anteninha de 2 palmos. Não sei, eu fico fascinado. Eu acho muito interessante. É muito interessante, é isso aí. Então, parabéns, e a gente volta a conversar aí num próximo episódio. Você que nos viu aqui até agora, a gente vai ter aí nos próximos meses um outro evento, IoT e redes privativas, que acontece, então fica ligado, e em breve a gente divulga o local certinho, e já estão todos convidados, inclusive você, viu, Rafael? A gente se vê lá. Tá ótimo. Tá bom, Rafael, eu agradeço a oportunidade. Obrigado aí pela atenção e pela oportunidade de falar para vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.